Graça e paz a todos que acompanham o nosso canal Firme Propósito. Hoje nós vamos compartilhar um tema muito importante que temos ali na Palavra de Deus. Vamos falar sobre o rei Saul. O título da mensagem é Saul, um homem consumido pela inveja. Quero falar para você que se interessar que na descrição do vídeo você vai encontrar o esboço dessa mensagem e também esta apresentação, tá bom? Fique à vontade para utilizar da melhor forma possível para o progresso do reino de Deus. Vamos então iniciar a nossa reflexão. Saul, um homem consumido pela inveja. Está aqui o nosso texto base, 1 Samuel 18:7. As mulheres se alegram e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Observe, Saul os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Então isso se tornou um provérbio em Israel, o que vai motivar a inveja de Saul contra Davi, como consequência também a destruição do reinado de Saul. Então apenas um contexto aqui de como Davi ingressa no exército. Sabemos que Davi antes ele havia ingressado na casa de Saul com uma missão de músico. Agora ele, após matar Golias, ele ingressa no exército de Israel, sendo um dos soldados principais de Saul. E após o sucesso de Davi, como nós verificamos, após esse provérbio se espalhar por Israel, Saul desperta uma inveja contra Davi e começa então a perseguir o rei Davi. Mas vamos nos concentrar na inveja do rei Saul e como essa inveja vai consumindo a sua vida e direcionando as suas atitudes a partir de então. Então vamos lá. O reinado de Saul, primeira parte, um início humilde e um fim trágico. Nós vemos ali em 1 Samuel 9:21 que quando Saul foi escolhido rei, quando Samuel anuncia que ele seria o rei, ele não entende porque ele se considera da menor tribo e também da menor família daquela tribo, da tribo de Benjamim. Então ele tem uma visão pequena de si mesmo. Apesar de percebermos ali que, fisicamente falando, ele era uma pessoa muito grande, muito alta, mas humilde em suas atitudes. Então, essas palavras, a própria atitude dele ali, quando foi escolhido, de tentar se esconder, mostra que ele não tinha uma visão megalomaníaca de si mesmo, mas tinha uma visão até mesmo inferior de si mesmo, da sua tribo, da sua família, tá? Então isso era como ele inicia ali o seu reinado. Mas já como rei, pouco tempo ali, talvez um ano e pouco como rei, ele começa a se exaltar a ponto até dele mesmo oferecer o próprio sacrifício enquanto esperava Samuel, E ali vem trazendo sobre ele já muitas consequências. E ele desobedecerá ao Senhor em outro momento, o que o conduzirá a ser afundado nas trevas. A Bíblia fala que deixando o Espírito do Senhor, um espírito maligno se apossa de Saul. Então a gente vê a decadência de um homem, a decadência de Saul, de um rei que começou muito bem, mas que o poder ali, a posição, lhe subiu à mente a ponto dele mesmo oferecer sacrifícios e achar que sabia o que era melhor para o reinado acima de Deus, E aí Samuel fala que obedecer ao Senhor é melhor do que sacrifícios. Então a gente tem esse fim trágico aqui dele, como nós vamos verificar mais à frente. O que nós percebemos que a inveja cega a visão do reino de Deus e ele passa a ter uma visão somente do seu próprio reino, Ele se apossa do reino de Deus. E algo interessante ali em 1 Samuel 20, 30, 31, que Saul não queria garantir apenas o seu reinado, mas ele queria perpetuar a sua família. Ali à mesa, ele vai falar ali para o seu filho, não está vendo que ele vai te tomar o reino, que ele vai destruir o reino que é nosso? Falando para Jonatas a respeito de Davi. Então, ele quer garantir o reino, ele quer
empossado o reino e quer permanecer indefinidamente, passando para a posteridade, né? Claro que qual seria o pensamento correto? Ele pensar, se o Senhor não me quiser mais como rei, né, ele que me colocou, ele que me tirou. Esse deveria ser o pensamento dele. Então, a inveja e o medo levaram Saul a perseguir Davi, né? O seu próprio servo, alguém que batalhava por Israel, batalhava por ele, né? E é isso como nós vamos verificar que essa atitude leva a um fim trágico do próprio Saul. Por quê? Porque essa inveja afasta ou expulsa Davi do exército de Israel e o exército se torna mais fraco. Com isso, Saul vai morrer pelas mãos dos filisteus em batalha. Então podemos inferir que, né, além dele desgastar o seu exército perseguindo Davi, ele estava mais fraco para enfrentar as outras nações. E isso culmina no seu fim trágico, na sua morte, né, quando os filisteus o encontram e fazem todo aquele ato ali de decapitação de Saul. Então vemos como essa inveja vai cegando a Saul e vai o levando, conduzindo cada vez mais às trevas, a atitudes imprudentes, atropeladas, colocando até a nação em perigo com a sua atitude. E aqui nós temos já uma aplicação para a nossa vida. Eu trouxe aqui 2 versículos que eu acho importantes, né? Vamos falar de orgulho versus humildade. Primeiro, Paulo fala sobre os Gálatas dizendo o seguinte, que eles começaram pelo Espírito, mas se aperfeiçoaram pela carne. É esse o mesmo perigo que nós corremos como Saul correu. Começando com humildade, mas aí vem se aperfeiçoando pela carne. Esse é um perigo que nós também devemos sempre nos cuidar, né? Estarmos atentos para não permitirmos sermos dominados pela carne, estarmos atentos às nossas atitudes e sempre voltando, se inclinando ao Espírito. E somos chamados à humildade. Devemos sempre nos humilhar diante do Senhor, né? Pedro diz ali, 1 Pedro 5, 6 a 10, humilhar-vos diante da potente mão do Senhor e Ele vai te exaltar no devido tempo. Foi o que Saul não quis. Saul buscou a sua própria exaltação. E esse conceito deve ser muito claro para nós, como cristãos. O reino pertence a Deus. Aí eu coloquei 3 frases aqui. Lembre-se, o reino pertence a Deus, não é nosso. Nós estamos aqui de passagem para somarmos forças em prol do reino de Deus, mas não é nosso. Mantenha sempre a humildade, sempre buscando um conhecimento, refletindo as suas ações, pedindo perdão pelos pecados e estando seguindo a direção de Deus. E evite a inveja. Aquelas pessoas que vão crescendo, que vão crescer talvez para te tirar de uma posição de liderança, se é para o bem do reino de Deus, as coisas vão acontecendo naturalmente. Nada é para sempre, né? Somente a palavra de Deus. E aqui nós temos algumas características necessárias aos servos. Humildade, que foi o que Saul não teve. Ele se apossou do reino como se fosse seu, né? Obediência. Temos ali uma parábola da vinha, onde um senhor arrendou a vinha a certos homens, e esses homens mataram os servos e queriam matar o próprio dono da vinha para se tornarem os únicos donos. Não, nós estamos aqui cuidando daquilo que é do Senhor. Obediência ao Senhor, né? Dependência de Deus, ter a convicção de que todas as coisas pertencem ao Senhor, Salmo 24:1, não pertence a nós. E evitar a inveja, como foi Saul, totalmente consumido por ela, acarretando em sérios prejuízos para a sua vida, sua família e para o reino. Assim, chegamos ao final desta mensagem com a seguinte consideração final. Somos chamados para sermos servos do Senhor. Mesmo alguns estando em posição de prestígio no reino de Deus, o reino pertence a Deus. Precisamos manter a humildade e dependência de Deus todos os dias de nossa jornada nesta terra. Amém? Que esta mensagem fique para nós e que nós possamos se alegrar com aquelas pessoas que Deus vai levantar. Não nos preocuparmos em perdermos uma posição ou um determinado status, porque o que nós fazemos e o que nós temos
é para o reino de Deus. E Deus sabe o momento certo, né, de levantar novas pessoas para determinados lugares ou determinadas posições. E nós devemos sempre estarmos com essa visão. O reino não é nosso, o reino é de Deus, e tudo o que nós fazemos é para ampliar o reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado e até a nossa próxima reflexão. Um abraço.